Graça e paz, queridos, estamos aqui para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Vamos continuar ministrando sobre o nosso tema central, uma vez salvo, sempre salvo. Mito ou verdade? Hoje nós queremos abordar mais especificamente o fato de que você está vivendo na lei ou na graça? Vamos ler um texto para a gente poder orar. Efésios 2, de 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que você me concede de pregar o teu evangelho para os teus filhos. Nós queremos declarar, Pai, a nossa total dependência do Espírito Santo para que possamos levar uma mensagem viva, eficaz, para abençoar aqueles que nos assistem. Por isso, Pai, eu quero lhe pedir agora que seu Santo Espírito me unja com o espírito de sabedoria, com unção, para que eu possa comunicar com verdade as palavras que o Senhor tem colocado na minha mente e nos meus lábios nessa ministração. Senhor, também eu peço que tu concedas aos nossos ouvintes espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, mas seja um rema, algo poderoso que vem do coração de Deus para o coração dos teus filhos. E desde já, papai, nós queremos dar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, precisamos entender que nós estamos debaixo da nova aliança. Isso não significa que nós vamos desprezar o Velho Testamento, muito pelo contrário. O Velho Testamento é a base no qual se projeta o Novo Testamento. Mas quero lhe chamar a atenção nesse texto aqui de Hebreus, capítulo 8, de 7 a 13, que diz o seguinte: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí que vem dia, diz o Senhor, firmarei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não os atentei para ele, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscrevereis. E serei o seu Deus, ele será o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Veja, Deus prometeu que ia fazer uma nova aliança com a casa de Israel. E é nessa nova aliança que nós estamos vivendo e que eu quero hoje pautar a minha explicação para os meus queridos ouvintes. Então ele diz aqui muito claramente no texto de Efésios 2, 8 a 10 o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Amado, ninguém é salvo por merecimento. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo porque obedece às leis. Não. Nós somos salvos simplesmente por causa da graça de Deus. E
precisamos usar a fé para exercer e usufruir dos privilégios da graça. E aí ele diz assim, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém se salva se não houver o aval do Senhor, se não houver a chancela do Senhor, se não houver a concordância do Senhor. Mas o fato é que o Senhor quer salvar todos os homens. Então é um ponto que você deve se antecipar e desejar ardentemente essa salvação. Então ele diz que essa salvação é um dom de Deus. O dom Deus dá a quem Ele quer. Não depende de merecimento, não depende de mérito, não depende de sobrenome famoso. Não, o Senhor dá para quem Ele quer. E ele continua, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse por causa das obras, você depois que alcançou o objetivo, teria a petulância de dizer, eu conquistei, eu consegui. Não é assim não. Jesus te deu gratuitamente este dom maravilhoso da salvação. Não vem de você nem de mim, é um dom de Deus. Para que ninguém se glorie. O Senhor não quer que você fique se gloriando do nada. Agora olha o detalhe. Porque nós somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi salvo, meu amado, para fazer as boas obras. E aqui o povo de Deus tem uma dificuldade. Ele acha que não precisa fazer boas obras porque já está salvo. Mas eu quero lhe dizer o contrário. Você está salvo para fazer boas obras. Então não é o fazer as boas obras que vai lhe trazer a salvação. Mas as boas obras são o resultado de um coração agradecido em Deus pelo que Deus fez com a sua vida. Ele continua. As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, eu não preciso andar nas boas obras para merecer salvação. Mas porque eu já sou salvo, eu preciso andar nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu andasse nela. Então, se você não está andando em boas obras, então você está descumprindo o propósito pelo qual Deus lhe chamou. Então, veja bem, pela graça, não é por favor, não é por merecimento, sois salvos, mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam saber que Deus existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, é maravilhoso você andar na fé, porque você vai conquistar o galardão do Senhor. Ele continua. Isso não vem de vós. Eu não sou salvo porque eu resolvi me salvar. Não. Eu sou salvo pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pelo favor de Deus, que olhou para mim, perdoou os meus pecados e me bateu um carimbo consumado. Esse aqui está garantido para ir para a pátria celestial. Então, a salvação é dom de Deus. E dom é um presente imerecido. Deus dá a quem Ele quer. Eu não fui salvo por causa das obras, mas eu preciso fazer. Parece um paradoxo, né? Eu não sou salvo pelas boas obras, mas porque eu sou salvo, eu preciso fazer as boas obras, as quais Deus de antemão, antecipadamente, preparou para que andássemos nela. Então o cristão tem um roteiro, o cristão tem uma trilha, o cristão tem um projeto que Deus preparou e que nós precisamos conhecê-lo para andarmos nele. Querido, agora a pergunta é a seguinte: qual é a sua motivação para fazer as boas obras? Agradar a Deus? Ser salvo? Merecer alguma coisa? Não. Eu não preciso buscar a aceitação e a aprovação do amor de Deus, porque eu sei que Deus me ama. Por saber que Deus me ama, é que eu preciso praticar as boas obras. Qual é a diferença, amados, em viver na lei e viver na graça? Essa é uma pergunta muito inquietante, muito séria, e que eu gostaria muito que você
meditasse e entendesse os propósitos. Veja bem, na lei, eu me esforço para obedecer e para merecer, mas isso me leva à justiça própria. Vamos falar muito aqui sobre justiça própria. Então, na lei, eu me esforço para obedecer e para merecer os benefícios dessa obediência. Em compensação, na graça, eu tenho a convicção do amor de Deus por mim e a graça tudo realiza. Olha outro exemplo de graça maravilhosa. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é muito importante você entender que a razão pela qual eu e você somos salvos é unicamente o amor de Deus por nós. Porque o Senhor nos ama, o Senhor decidiu pagar as nossas culpas, pagar as nossas dívidas, pagar os nossos pecados e aí nos conceder a vida eterna. Então, veja bem, isso é que é amor. Porque Deus amou o mundo, ou seja, a mim, a você e a todos os seres humanos que existem no mundo, de tal maneira, com tal intensidade, que ele deu gratuitamente o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é crer que Jesus Cristo preparou uma salvação para nós e nós, pela graça, estamos tomando posse dessa bênção maravilhosa. Agora, veja bem, viver na lei é fazer a coisa certa para receber recompensa. Espera aí, pastor. Fazer a coisa certa não é o certo? É. Mas eu não vou fazer a coisa certa para receber recompensa. Ao contrário. Viver na graça é fazer a coisa certa porque Deus me ama. Então perceba que os fundamentos são os mesmos. Eu preciso fazer a coisa certa, né? Na lei, para merecer alguma coisa, ninguém merece nada. Na graça, porque eu já sou salvo, eu prefiro fazer a coisa certa para agradar o meu Deus, para cumprir o meu propósito, para andar nas obras que Ele de antemão preparou. Essa é a diferença, meu amado, entre andar na lei e andar na graça. Justiça própria é achar que você está certo, que você merece a recompensa. Então, se eu vou usar de justiça própria, eu vou exigir que Deus me dê o meu galardão. Eu vou exigir que Deus me abençoe. Eu vou exigir, como muita gente faz, eu vou exigir que Deus se agrade de mim. Eu vou exigir que Deus me recompense. Acontece, meu amado, que nenhum ser humano tem condições de cumprir os mandamentos como manda a lei. Nenhum. E Tiago diz que se você desobedecer um só mandamento, já desobedeceu tudo. Porque eles são todos interligados. Então, veja bem, viver na lei é fazer a coisa certa para receber recompensa. Viver na graça é fazer a coisa certa porque Deus me ama. Então, a motivação é que nós precisamos atentar. Então, justiça própria é achar que você merece. Querido, a Bíblia diz que nós não merecemos nada. A graça é o favor imerecido de Deus, mas por causa do amor. Porque Deus me ama, Ele vai me recompensar. Agora, justiça própria não, porque foi você que fez, você conseguiu, você alcançou, aí você acha que merece alguma recompensa de Deus. E Deus não trabalha dessa forma. Ele recompensa quem Ele quer, por amor a nós. Mas a graça diz que nós não merecemos nada. Então entenda isso. Lei é o favor merecido. Não, já que eu cumpri a lei, eu mereço. Você não merece, meu irmão. Ninguém merece nada. Na graça, não. A graça é o favor imerecido.
Eu não mereço, mas Deus faz, porque Ele me ama. A graça é baseada na vontade de Deus para com você, comigo e com você, e não no nosso próprio desempenho. Querido, pare de se esforçar para agradar a Deus, porque Deus não aceita isso. Cumpra o propósito. Agrade-se do Senhor, adore o Senhor, viva para o Senhor, aí sim você vai agradar ao nosso Pai. Veja, o principal sinal da justiça própria é ressentimento, melindre e amargura contra Deus. Ah, mas eu fiz tudo certinho e Deus não deu o que eu esperava, eu fico ressentido. Não dá. Ah, eu cumpri todo o propósito da lei, mas o Senhor não me deu, eu estou melindrado, eu estou magoado, eu estou triste com Deus. E amargura. Puxa vida, aquele meu vizinho que não é crente, está aí, nadando de braçada, cheio de vitória, carro novo, viagem internacional, e eu como crente estou aqui rapando o tatu de machado. Querido, para de olhar a vida dos outros, olha a sua. Deus não tem obrigação nenhuma de lhe abençoar. Então pare de cobrar as coisas de Deus como se Deus lhe deve. O que é que Deus te deve? Ao contrário, você é que deve a Deus. Então Deus não deve nada para nenhum ser humano. Então Ele não tem obrigação nenhuma de dar isso, aquilo, aquilo outro. Então para com esse negócio de querer exigir. Tem certos tipos de igreja que diz, né, eu determino que o Senhor me dê isso. Você não determina nada, meu filho. Quem determina é Deus. O que Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Então há uma inversão de valores. A gente não está sabendo direito o que falar, de que falar, com que maneira falar. Então para com esse negócio de querer dar ordem para Deus, de querer exigir as coisas de Deus, porque Deus não te deve nada, cara. Nem a você e nem a mim. Aliás, nós é que somos devedores ao Senhor, do seu favor, da sua graça, do seu milagre, das suas bênçãos. Então, amado, toda vez que nós tentamos conquistar o amor de Deus por meio das nossas obras, não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, que é para agradar a Deus. Não. Quando você faz isso, você cai na justiça própria e, consequentemente, decaímos da graça de Deus. Isso é sério. Olha o que o texto de Gálatas 5:4 diz aqui. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Olha o perigo. Então nós temos que cumprir os mandamentos, a lei e tudo mais, sem esperar recompensa alguma, porque essa é a nossa responsabilidade de cristão. Nós somos cidadãos do céu. E como tal, temos que ter um padrão de vida ilibado, um padrão de vida que vai fazer parte naturalmente da nossa vida santa diante do nosso Deus. Então veja, segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Ah, meus amados, quantas pessoas que desejam ardentemente obedecer e não obedecem. Querido, obediência é uma questão de decisão. Eu decido obedecer, gostando ou não, entendendo ou não, compreendendo ou não. Então, se você vai se esforçar para agradar, esquece. Porque a lei nos faz pseudos merecedores da graça. Na graça não, nós temos graça porque Deus achou graça em nós e nos justificou diante das pessoas. Segundo a graça, olha só, tudo depende de Jesus e do que Ele realizou na cruz. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. Olha a diferença de um ponto para o outro. Na lei exige justiça, mas na graça o Senhor concede justiça aos seus escolhidos. Tudo que o homem precisa fazer para receber a graça
é crer na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Querido, isso não foi adquirido gratuitamente. Alguém pagou um preço e mais, pagou um alto preço para que conseguisse passar esse favor para nós, né? Então, existem crentes que dependem de Cristo para a sua salvação. Se não for através de Jesus, ninguém vai ser salvo. Então, Senhor Jesus, eu preciso de Ti para realizar a minha salvação, salvação da minha família, dos meus amigos. Mas depois disso, que ele se considera salvo, eles pensam que é responsabilidade deles se esforçar para ter sucesso na sua vida espiritual. Deixa eu te falar algo. Do mesmo jeito que você depende de Jesus para ser salvo, você depende de Jesus para viver uma vida santa, para viver uma vida de obediência, para viver uma vida de temor, para viver uma vida que agrada a Deus, não como obrigação, não como peso, não como esforço humano, mas a gente faz isso, amado, naturalmente. Para nós obedecer é uma questão natural. Por quê? Porque Ele pagou o preço. Porque Ele me amou, então eu tenho que amar também. Então, veja bem, eu acho muito importante aquele texto de Gálatas 2, 19 e 20, que nos dá o retrato exato daquilo que eu quero comunicar aqui nesse momento. Ele diz assim, porque eu, Eliezer, mediante a própria lei, morri para a lei. Olha que detalhe. A fim de viver para Deus. Ou você vive para a lei, ou você vive para Deus. Eu decidi morrer para a lei e viver para Deus. Agora olha o detalhe. Estou crucificado juntamente com Cristo. No momento em que eu desço as águas do batismo, eu sou incluído na crucificação de Jesus. Logo, aí já foi crucificado, então não vivo mais eu. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Querido, a essência da vida cristã é deixar Deus viver em você. Você tem que soltar os controles tudo da sua mão, entregar na mão de Cristo e seguir a corrente, seguir a rota, seguir o roteiro que Cristo já estabeleceu para mim e para você. Já não sou eu quem vive. Você acha que um defunto se melindra? Lógico que não, ele já morreu. Você acha que um defunto ele tem ressentimento? Óbvio que não. E você acha que um defunto tem amargura? Também não. Então, se você está sentindo, em algum momento, ressentimento, melindre ou amargura, isso significa que você ainda não morreu com Cristo. E ainda se você não morreu com Cristo, você não vai conseguir viver com Ele, porque são duas vidas em conflito. A sua vida é a vida de Jesus. Então, primeiro, eu preciso morrer para a lei, ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Então, já não sou eu quem vive, mas Jesus vive em mim. Agora, olha o detalhe importante aqui. E esse viver que agora tenho na carne, o viver natural, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então agora eu vivo neste caminho, nesse projeto de Deus, pelo amor que Deus tem por mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo pelos sentimentos, eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pela palavra. Eu vivo pela fé, por aquilo que a Bíblia diz. Que Jesus me amou muito. E a si mesmo se entregou por mim. Então, meus amados, viver a vida cristã requer uma postura de total liberdade no Senhor. Se você quiser levar a vida do seu jeito, na sua vontade, à sua maneira, você ainda não morreu com Cristo. E aí fica difícil de Cristo lhe conduzir, porque Ele quer puxar para a direita, você puxa para a esquerda.
Não vai rolar. Então, é muito importante que você confie em Jesus. As suas preocupações, os seus anseios, as suas obras, as suas lutas, o seu desafio, a sua dificuldade, põe tudo na mão dele. Agora tem um detalhe. Tem um hino cristão que eu gosto muito, Solta o Cabo da Nau. Né? Um hino do cantor cristão, da harpa cristã. Mas se você continuar segurando o cabo da nau, a embarcação não pode levar o seu curso natural. Então, deixar Cristo viver em você, é você embarcar no barco que é Jesus e deixar ele conduzir. Uma coisa eu posso lhe garantir, Jesus é maravilhoso, ele vai sempre lhe conduzir em triunfo, ele não tem derrota para você, a vitória está assegurada, mas não é da sua maneira, não é na sua vontade, é na maneira de Deus, é na vontade de Deus. Então veja bem, todos quantos são da obra da lei estão debaixo de maldição. Isso é muito sério. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Então, meus amados, nós não podemos mais depender da lei para exercer a nossa vida cristã. O Moisés recebeu no Monte Sinai 613 mandamentos. Depois ele subiu e recebeu no Monte Horebe os 10 mandamentos. Depois Jesus falou para os discípulos, um novo mandamento vos dou. Então, se você pensar bem, 13, 23, 624 mandamentos. Impossível para qualquer ser humano cumprir isso. Jesus disse, opa, para. Só tem 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Disso depende a lei e os profetas. Então, veja bem, os mandamentos não foram extintos, pelo contrário, eles continuam tendo valor para nós. Agora, a motivação para praticá-los é que está o segredo. Eu não consigo obedecer os mandamentos na minha força, na minha sabedoria, na minha inteligência, do meu jeito, não consigo. Mas eu posso embarcar na pessoa de Cristo e permitir que o Espírito Santo que está em mim me conduza, me dirija para fazer a coisa certa. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo que são filhos de Deus. Perceba que a ordem está invertida. Ele não está dizendo que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Deveria ser, mas nós temos um ego muito forte, que quer predominar, que quer mandar, que quer decidir. Então, a Bíblia então ela coloca esse versículo no campo passivo. Aqueles que são guiados pelo Espírito que são filhos. Então, meu amado, se você é filho, parabéns, eu também sou. Não quero agora você comandar o espetáculo. Não quero agora comandar você decidir as coisas. Não quero comandar você agora a sua própria vida. Permita que o Espírito Santo lhe conduza nos caminhos eternos. E não reaja. E não decida aqui questiona. Não questione as coisas que Jesus manda você e eu fazer. Então, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Quero lhe agradecer, Senhor, de saber que nós não estamos mais na lei, mas sim na graça, e que o Senhor nos amou tanto, que nos deu a salvação eterna, não por merecimento, mas por graça. O Senhor achou graça em nós e nos concedeu esse privilégio. Peço agora, Pai, que o Senhor abençoe a todos os que estão assistindo e que o Espírito Santo faça uma obra nos corações. Esse é o tipo do assunto, Pai, que homem nenhum convence a ninguém. Somente o Espírito Santo de Deus que está em nós vai nos convencer a fazer a coisa certa, a obedecer, a seguir Jesus, a honrar o nome de Deus. Então, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito. Abençoa as nossas vidas e dos nossos que estão nos assistindo. A Ti, Pai, te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração.